Na semana passada, eu gravei um vídeo falando sobre o filme Deixados para Trás. Eu disse no final daquele vídeo que iria tratar hoje, neste nosso vídeo aqui, sobre arrebatamento. Porque arrebatamento é o assunto de fundo, é a base deste filme e dos livros Deixados para Trás. A doutrina do arrebatamento, como nós já conhecemos atualmente, precisa ser separada da perspectiva de arrebatamento que os crentes tinham nos primórdios. A grande diferença está que, a partir de 1830, os defensores do arrebatamento passaram a entender que a volta de Jesus se daria em duas fases. Numa primeira fase, ele voltaria para levar a sua igreja secretamente. E depois de 7 anos, ele volta com esta igreja para implementar o reino milenar na terra. Esta perspectiva é chamada de arrebatamento pré-tribulacional. Por quê? Porque a igreja é arrebatada antes da tribulação. O arrebatamento pré-tribulacional é, então, o mais específico e característico aspecto do pré-milenismo posterior a 1830. O indício do início dessa doutrina poderia ser apontado para o terceiro encontro anual de conferência profética de Wicklow, na Irlanda, no ano de 1833, quando John Nelson Darby, um professor do grupo conhecido como Irmãos de Plymouth, apresentou ali, naquele evento, as ideias básicas do que viria a ser conhecido como pré-milenismo dispensacional. Para Darby, as profecias de Apocalipse 4 a 22 e Daniel 7 a 12 ainda se manifestariam na Terra para dar origem ao reino milenar de Cristo. Darby então retoma aspectos do antismo quiliasmo cristão e agrega a ele alguns elementos. Primeiro, ele retoma a antiga perspectiva de dividir a história em dispensações, ou seja, em formas diferentes de Deus se revelar e se relacionar com as pessoas. 2, ele insiste que os planos de Deus no interior da dispensação a Israel não foram ainda completados. E 3, ele introduz às dispensações a doutrina do arrebatamento secreto, dividindo então a volta de Jesus em duas partes, em dois momentos diferentes. Darby argumenta que o plano de Deus revelado tanto em Daniel quanto em Apocalipse se refere apenas a Israel. Deus fez um pacto com Davi, garantindo que a casa de Davi sempre reinaria sobre Israel. Esta dinastia foi quebrada no exílio babilônico. Então, Daniel 9, 24 a 27 promete a restauração da dinastia davídica sob o reino do Messias depois de 70 semanas. Nas primeiras 7 semanas, Jerusalém seria restaurada. Depois de 69 semanas, o mal se levantaria e tentaria destruir os judeus. E após as 70 semanas, o Messias ressurge para destruir o anticristo. Nesta conta, cada dia é um ano. Uma semana de anos tem 7 anos. 70 semanas de anos são então 490 anos. Jesus foi crucificado 483 anos após o decreto de Artaxerxes de retorno dos judeus, segundo o Darby. Assim, a volta de Jesus se daria 7 anos depois da sua ascensão. Por que ele não voltou, então? Darby responde com a teoria da postergação. Quando os judeus rejeitaram Jesus como Messias, Deus suspendeu o relógio e a sua relação com Israel, postergando o cumprimento da última semana de anos de Daniel 9, 27, iniciando então uma nova dispensação, a dispensação dos gentios, a dispensação da igreja. Em algum momento, ele retomará a sua relação com Israel e a última semana será completada através de 7 anos de grande tribulação, no que é conhecido lá de Apocalipse 4 a 20, no sermão profético de Mateus 24 e em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nesta perspectiva, Cristo não se relaciona com duas dispensações ao mesmo tempo, ou seja, com a igreja e com Israel simultaneamente. Nem as profecias de um grupo se aplicam a outro grupo. Como Deus cumprirá as profecias da tribulação a Israel, só quando a igreja então for arrebatada da terra. Esta é a doutrina do arrebatamento secreto, a mais distintiva novidade de Darby e do dispensacionalismo. O arrebatamento secreto
poderia ser definido mais ou menos assim: Cristo retorna secretamente para ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja. Logo depois do arrebatamento secreto, Deus retornaria ao seu relacionamento com Israel e a última semana profética de Daniel 9:27 começaria a contar novamente, com a grande tribulação sobre Israel e a humanidade. A igreja ficaria fora da terra durante estes 7 terríveis anos. Finalmente, após 7 anos, Cristo volta, concluindo então a parousia, trazendo a sua igreja, derrotando o anticristo, reunindo Israel, julgando as nações e estabelecendo o reino milenar. Já que os eventos de Daniel e Apocalipse não se aplicam à igreja, ela não precisaria se preocupar. Os crentes só têm que estar prontos para serem arrebatados. E isso pode acontecer a qualquer momento. Neste contexto, os crentes desta corrente, eles anseiam nem tanto pela volta de Jesus, e sim mais pelo arrebatamento para escapar da tribulação. O medo de ficar para trás se tornou um elemento característico deste grupo. E este medo do arrebatamento, de ficar para trás, que incentiva a pureza moral dentro da igreja. As ideias de Darby foram muito bem recebidas naquele evento. Muita gente foi atrás, então, desta nova perspectiva escatológica, e ele se dispôs a viajar pelo mundo, promovendo esta corrente. Ele foi aos Estados Unidos durante 15 anos, entre 62 e 77, fazendo várias conferências proféticas, gerando ali vários defensores da doutrina do arrebatamento secreto. E foi justamente ali, após a Guerra Civil Americana, que a doutrina de Darby começou a varrer os Estados Unidos. Naquele período, o pós-milenismo se tornou, então, uma corrente desprestigiada. O pós-milenismo começa a emagrecer e a corrente de Darby a crescer. Vários eventos foram realizados, então, para discutir as ideias de Darby. Eu vou destacar aqui um destes eventos, as Conferências Bíblicas Niágara de Nova York. Elas foram de 1875 até o ano de 1900. Nesta conferência, a maioria segue a doutrina pré-tribulacionista de Darby, mas alguns, como William Erdman, sugerem um arrebatamento pós-tribulacional. Para ele, a igreja deveria passar pela tribulação e não escapar dela, sendo arrebatada por Cristo durante os 7 anos. Entre os pré-tribulacionistas estava uma figura chamada Cyrus Scofield, o mais conhecido participante destas conferências Niágara. Ele publicou a sua Bíblia anotada no ano de 1909 e esta Bíblia interpretou os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse na perspectiva pré-milenista de Darby, com ênfase no arrebatamento secreto. Ela foi um enorme sucesso de venda e divulgou o movimento para dentro dos mais diversos grupos e igrejas. Muita gente comprou, muita gente leu e muita gente se torna, então, influenciada pela perspectiva de Darby a partir desta Bíblia. Uma outra forma de divulgar o darbismo é por meio da criação de institutos bíblicos, como o Instituto Bíblico Moody, foi fundado em Chicago em 1889. A maioria dos egressos do Instituto se tornou forte defensor do dispensacionalismo pré-tribulacional. O fundador deste instituto, Dwight Moody, era um destes defensores. Em especial, após a triste experiência de um gigantesco incêndio na cidade de Chicago, que matou muita gente. Depois de Moody, quase todos os grandes evangelistas americanos eram igualmente defensores desta perspectiva dispensacional, incorporando então o medo do arrebatamento à pregação das boas novas de Jesus Cristo. Com isso, eu estou apontando para você um vínculo entre o século XIX e a perspectiva de arrebatamento secreto do filme Deixados para Trás. Antes desta época, antes desta data, quem falava em arrebatamento falava nos termos de 1 Tessalonicenses 4,13. Não havia nada de secreto no arrebatamento. Por quê? Porque, segundo 1 Tessalonicenses 4,13, a igreja seria arrebatada ao som das trombetas angelicais. E uma trombeta angelical
não pode ser secreta. Sendo assim, antes de 1830, antes de Darby, arrebatamento era uma doutrina conhecida, era uma doutrina mencionada nos textos e nos comentários bíblicos, mas não era secreta. É com Darby, então, que começa a perspectiva de que a igreja ficará 7 anos oculta, escondida durante a tribulação. Eu queria fazer uma pausa na nossa conversa sobre este assunto. Eu quero voltar a isso no nosso próximo vídeo. E no próximo vídeo, então, eu vou trabalhar novamente a perspectiva pré-tribulacionista, agora com mais alguns elementos para você entender de que maneira ela se distingue do pré-milenismo dos tempos dos primórdios. Dizer que a igreja dos primórdios era pré-milenista não é dizer que ela afirmava o pré-tribulacionismo. A igreja dos primórdios era realmente pré-milenista, mas não era pré-tribulacionista. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!